Boa noite. Boa noite para você também que nos assiste pela internet em qualquer lugar do mundo. E queremos desejar boas-vindas a todos vocês, especialmente as mães que estão aqui hoje. Para você que é mãe, para você que é uma mãe em potencial, também queremos te desejar boas-vindas. E queremos desejar feliz Dia das Mães para todas vocês. Afinal de contas, é por vocês que nós estamos aqui, né? Nós viemos a existir porque vocês nos deram a luz. E em especial quero agradecer a minhas 3 mães lá do outro lado do mundo, né? Lá do outro lado do Atlântico, Dona Alice, Dona Margarida e Dona Isabel. E se eu estou aqui hoje é por causa delas. Porém, queria convidar você a orar. Primeiro, queria convidar você a baixar a sua cabeça e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e agradecer a Deus por esse dia tão especial que Ele nos concedeu. Pai, queremos te dar graças e dizer louvado seja o teu nome porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. E o Senhor permitiu que esse dia se tornasse realidade nas nossas vidas. E queremos te louvar por tudo isso. Queremos te agradecer por todas as mães que estão aqui, por todas as mães no mundo, por esse dia que nós celebramos, o dia daquelas que são as nossas progenitoras. Nós somos gratos pela maneira como o Senhor tem usado a vida dessas mulheres que têm impactado e que têm influenciado de maneira profunda as nossas vidas. E queremos entregar nas tuas poderosas mãos todas essas mulheres do mundo para que o Senhor continue cuidando delas e para que o teu poder continue se fazendo presente na vida dessas mulheres, para que cada dia que passa, através delas, pessoas possam cada vez mais conhecer a tua palavra e conhecer o teu reino. Por isso, Deus, muito obrigado. E queremos entregar nas tuas poderosas mãos essa noite, esse culto, esse momento de compartilhar a palavra que nós temos aqui, pedindo para que teu Espírito Santo ele nos ajude a compreendermos aquilo que é a tua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E que tua palavra ela possa penetrar de maneira profunda nos nossos corações, provocando transformação, provocando mudança e, acima de tudo, para que ela cause um impacto em nossos corações, nos avivando e também nos constrangendo de tudo aquilo que nós temos feito que não é segundo a tua vontade. Então, que o Senhor esteja com a gente nessa noite, para que o teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. 2 Timóteo, os aplicativos demoram para abrir, né? Essa é a desvantagem dos aplicativos. O meu também às vezes demora para abrir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, palavras de Paulo a Timóteo, Timóteo, o filho amado de Paulo, filho na fé, e Timóteo jovem, mas o nosso destaque aqui hoje basicamente não é para a figura de Timóteo, mas nós conversaremos um pouquinho a respeito dessas duas figuras que são a Eunice e Loide, que são pouco mencionadas nas Escrituras. Elas aparecem aqui e também em Atos. Timóteo é fruto de 2 poderosas mães, né? Estamos aqui falando de sua mãe biológica Eunice e sua avó Loide. Assim como Timóteo, fruto de 2 mulheres poderosas, guerreiras e mulheres maravilhosas, eu sou fruto de 3 mulheres maravilhosas também. Minha avó Isabel, minha mãe Alice, minha mãe biológica, e minha tia Margarida. Quando eu tinha 6 meses de vida, minha mãe havia me deixado com a minha avó. Ela era muito nova quando me teve, tinha 18 anos. E ela, na ânsia de querer se desfazer de mim e ir curtir a vida, então ela acabou me deixando com minha avó e sumiu. E minha avó, já avançada de idade, teve que cuidar de mim, inclusive ela acabou me registrando como caçula
e me levou para o interior. Cresci na fazenda até os meus 5 anos de idade e depois eu voltei para a capital. Conheci minha mãe como minha mãe biológica apenas quando eu tinha 12 anos de idade. É uma história um pouquinho bem interessante. Eu sabia que minha mãe era minha irmã porque eu havia sido registrado legalmente pela minha avó como caçula. Então eu só sabia que minha mãe era minha irmã todo esse tempo. E aí eu vim descobrir isso que era minha mãe biológica quando eu tinha apenas 12 anos. E depois, então, começou uma outra história. Uma outra mulher entrou na minha vida, que é a Margarida, minha tia, porque depois dos 5 anos eu fui morar com meu tio, que eu sabia que era meu irmão mais velho, porque eu era o caçula, mas no final das contas eu era sobrinho, né? E aí, entrou minha tia na cena, meu tio casou, e aí fui viver com a minha tia Margarida, e a história não foi tão fácil assim. Mas são 3 estágios da minha vida diferentes. Um estágio que é um estágio basicamente de amor, o primeiro, que minha avó cuidou de mim de maneira maravilhosa. E ela me ensinava várias coisas a respeito das Escrituras Sagradas. E muitas das coisas que eu sei hoje, daquilo que eu fui formado, principalmente os ensinamentos que minha avó passou para mim no que diz respeito ao Evangelho, eles me moldaram desde criança. Porque desde criança, minha avó sempre me levou para a igreja cristã, de igreja batista, daquelas igrejas pequenininhas do interior, onde todo mundo se conhecia, e a gente era obrigado a ir na igreja e na escola bíblica de manhã. E minha avó era diaconisa, meu avô era evangelista, então filho de líder tem que ir para a igreja. E quando eu não queria ir para a igreja, no interior, se você não é daqui de São Paulo, não nasceu em São Paulo, ou se você teve o privilégio de ir para uma cidade de interior, onde a situação, o ar não é muito poluído, você tem a possibilidade, a oportunidade de ver as estrelas, de ver o céu tão maravilhoso. E aí você consegue contemplar a lua, principalmente quando estamos em época de lua cheia. Você consegue contemplar de maneira grandiosa. Então, na fazenda, a gente conseguia enxergar de maneira gloriosa a ascensão da lua, as estrelas. E quando eu não quisesse ir para a igreja, no sábado à noite, minha avó falava para mim, tá vendo a lua? Falava, sim, avó. E na lua tinha umas manchas pretas. E ela falava, tá vendo aquela mancha preta? Aquele é um homem que foi castigado por Deus porque ele não queria ir para a igreja no domingo. Você quer ficar preso aí? Falava, não. De jeito nenhum, mãe. Sabia que era minha mãe, né? De jeito nenhum, mãe. Não quero ficar preso aí. Não quer, então vamos para a igreja. E aí, domingo cedinho, eu estava ali com muito frio, indo para a igreja e para a escola bíblica, porque eu não queria ficar preso na lua, como castigo divino, porque um homem já havia desobedecido a Deus e ele estava lá preso como fruto da desobediência que ele havia tido diante da presença de Deus. Quando eu cresci, eu estudando depois a respeito do universo, eu percebi que, na verdade, aquele não era um homem. Eram crateras lunares, né? Pelo fato da Lua estar de maneira visível e não ter poluição, como nós temos nas grandes cidades, então você poderia enxergar a Lua em toda a sua glória, inclusive enxergar algumas crateras lunares, né? Porque era muito nítido. E aí eu cresci, falei, nossa, todo esse tempo eu fui enganado, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente se depara com a história de Timóteo, quando a gente olha para a Bíblia, nós temos ali 2 recomendações muito importantes a respeito de Timóteo. Temos a carta de 1 Timóteo, temos a carta de 2 Timóteo também. E temos a carta que Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, né? Que Timóteo liderava a igreja de Éfeso. Então você tem ali a figura central de Timóteo. Timóteo é jovem, é um cara que tem uma fé muito forte, é alguém que seguiu Paulo em toda a sua juventude. Inclusive Paulo fala, ninguém te despreza pelo fato de você ser jovem, né? Mas você precisa ser o exemplo dos fiéis na palavra, no amor, no trato e no conhecimento. Então quando a gente olha para a história de Timóteo, a gente consegue perceber um jovem que tinha uma capacidade de liderança extraordinária e que tinha uma fé completamente extraordinária, mas a gente não consegue perceber de onde vinha todo esse aparato, né? Todo esse aparato espiritual, de onde vinha, qual era o background de Timóteo. Quando a gente se depara com essa passagem de 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos aí uma história fantástica e uma revelação incrível e que nos pauta de maneira clara de onde vinha todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos que Timóteo
tinha. Porque Paulo, ele é bem claro quando ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Então Paulo aqui ele remonta que a fé de Timóteo, ele não é fruto simplesmente de um conhecimento, de um aprendizado de maneira individual, porque Timóteo cresceu e de maneira individual ele foi e procurou o ensinamento das Escrituras, leu a Torá e ficou sabendo a respeito de todos os mandamentos, a respeito de todo o Antigo Testamento, foi ensinado por grandes rabinos e por aí foi. Mas a gente consegue mapear, e Paulo faz esse mapeamento, e ele traz uma revelação para nós, mostrando que a fé de Timóteo é fruto de um relacionamento familiar, é fruto de um ensinamento familiar forte, que foi passado de geração em geração, que foi passado primeiro por Loide, que havia sido a mãe de Eunice. Loide passa esse conhecimento para Eunice, e Eunice passa esse conhecimento então para Timóteo. E a partir dali então nós temos a base da fé de Timóteo formada através dessas duas mulheres poderosas, dessas duas mulheres guerreiras. O que nos mostra então que os ensinamentos que nós recebemos das nossas mães, eles são ensinamentos transgeracionais, eles são ensinamentos que transpassam a nossa realidade. Eles são ensinamentos que podem ser duradouros, eles são ensinamentos que podem ser eternos, porque os ensinamentos de mãe, eles podem realmente estar à frente do nosso tempo. São ensinamentos que nós nos lembraremos sempre, porque mãe é uma melodia divina. É uma melodia divina nas mãos de Deus, porque mãe é uma representação da ação de Deus, é uma representação daquilo que Deus faz com a própria humanidade. Então, por isso é que quando a gente enxerga aqui todo esse arcabouço intelectual, emocional e espiritual de Timóteo, e Paulo, ele nos alerta, mostrando claramente que Timóteo havia sido ensinado por Loide e por Eunice. Por isso, cabe aqui um ponto de exclamação. Que mulheres! Né? Que mulheres! Mulheres piedosas, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. E é interessante a gente notar aqui que Loide provavelmente já era viúva e Eunice era casada com um grego. Pai de Timóteo não era judeu. Então você tem aqui uma mulher que vive num casamento que as religiões elas são diferentes, o marido crê numa coisa completamente diferente, e provavelmente aqui o marido era uma pessoa que tinha uma lógica argumentativa muito forte, porque ele é grego, e os gregos são experimentados na sabedoria, né? A gente tenta inferir desse jeito. Então provavelmente o pai de Timóteo ele tinha um poder argumentativo muito grande, porque quando a gente volta lá para Atos e mostra que quando Paulo conheceu Timóteo, quando ele leva ele para a sua primeira viagem, para uma das viagens missionárias, Timóteo não havia sido circuncidado. E na lógica do judaísmo, quando a criança nasce, ela, até os 8 anos de vida, ela precisa ser circuncidada. Então você percebe aqui claramente que o pai de Timóteo estava ali presente, falando que ele não poderia passar nesses rituais, nesses costumes judaicos, que ele não poderia ser experimentado em costumes judaicos, que seria uma fé simplesmente fingida, uma fé que não era baseada no conhecimento racional, na capacidade intelectual de inferência, mas era simplesmente uma fé que era baseada em coisas abstratas. E os gregos, eles não acreditam nisso. E quando então Loide se converte para o cristianismo, e de maneira seguinte, Eunice também se converte para o cristianismo, então você provavelmente tem um embate ali em casa muito forte. Porque Paulo vai falar que o evangelho é loucura para os gregos. Né? O evangelho é loucura para os gregos, porque de jeito nenhum um Deus pode se fazer homem, se formar matéria, porque o grego acredita que a matéria ela é má, ela é completamente má, então a figura divina, ela jamais se torna uma matéria e ela jamais vem e morre em favor do homem que ele criou. Não é assim que acontece com Hades, não é assim que acontece com Poseidon, não é assim que acontece com Zeus. Afinal de contas, o Olimpo é completamente separado, ninguém ascende ao Olimpo, todos os filhos dos deuses são semideuses, mas eles não podem ascender ao Olimpo
em raras as exceções, só afinal de contas o panteão dos deuses gregos que habita no Olimpo, e eles vêm para a Terra quando eles têm uma determinada missão, quando eles se sentem atraídos, quando eles se sentem apaixonados por uma mulher, vêm e fazem um filho e depois vão embora e deixam a mulher para que tome conta desse determinado filho. E na situação do cristianismo, a realidade é inversa. Nós temos aqui um Deus que vem para a Terra e morre pela sua própria criação, né? Ele se entrega para a própria criação a fim de trazer de volta essa criatura que estava perdida, de volta para os braços dela. E aqui nós temos uma situação que é completamente diferente, inversa à situação dos gregos. Então a gente imagina aqui que eram altas resenhas na casa de Timóteo. Você tem um pai grego completamente racionalista e você tem uma mãe judia que se converteu ao cristianismo, que precisa dar explicações a respeito da sua fé, mas ao mesmo tempo ela consegue influenciar o seu filho na fé que ela tinha. Por isso, vale mais uma vez exclamar, que mulher! Então nós temos aqui uma situação muito interessante, de uma mulher que tinha sabedoria, de uma mulher que se submetia à vontade de Deus, que sabia realmente quais eram os propósitos de Deus para a vida dela, e de uma mulher que soube se utilizar da sabedoria divina e da fé que ela tinha para transmitir esses ensinamentos, esses conhecimentos para o seu filho. E uma mulher que talvez tinha lido Provérbios no sentido de que você deve ensinar o menino no caminho em que ele deve andar, até quando ele se envelhecer, não se desviará dele. E é isso que aconteceu com Timóteo. Quando Timóteo cresceu, a rebeldia da adolescência talvez bateu no coração dele, mas ele se lembrou constantemente dos ensinamentos que havia aprendido de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E ele então coloca esses ensinamentos no seu próprio coração e decide fazer a vontade de Deus, aquilo que realmente Deus estava preparando para ele. E ele, tão jovem, assume uma igreja. Seria loucura. Quando eu vim para o Brasil, eu fiz 20 anos aqui, saí de casa, tinha 19 anos. Minha mãe, minhas duas mães, Margarida e Alice, porque minha avó Isabel estava na fazenda, no interior do estado. Elas olharam para mim e falaram, não acredito que você vai. Falei, eu vou, mãe. Minha mãe Alice nem foi me acompanhar no aeroporto. Minha mãe, Margarida, foi me acompanhar no aeroporto. E ela me viu entrando na porta de embarque e ela chorou. Eu não conhecia ninguém no Brasil e estava simplesmente tomando rumo ao desconhecido. Porque eu não conhecia ninguém, mas absolutamente ninguém. Eu vinha numa certeza de que era o Senhor que tinha me mandado, era o Senhor que estava me chamando, e eu tinha simplesmente que obedecer a esse chamado divino. Então eu posso imaginar essa dificuldade, essa dor também que elas carregaram quando Timóteo ele se torna pastor. Não é uma dor no sentido de rejeição, mas no sentido de saber da responsabilidade. Mas ao mesmo tempo era uma alegria, elas também estavam alegres, porque eu tinha tomado um rumo diferente na vida. Não estava disposto simplesmente a sacrificar tudo aquilo que eu acreditava para ganhar dinheiro, mas eu estava fazendo uma obra nobre, uma missão nobre, assim como Timóteo estava fazendo uma obra nobre, uma missão nobre. Então isso se configura na alegria dessas mães, que provavelmente oravam, jejuavam e se dedicavam em passar todo o exemplo, toda a sabedoria, todo o ensino que elas haviam aprendido das Escrituras, porque elas haviam aprendido sozinhas. Afinal de contas, elas aprendiam também caladas, e as mulheres elas não tinham direito à voz, elas não eram ouvidas, mas mesmo assim, de maneira silenciosa, elas acataram aquilo que Deus tinha para elas, estudaram as Escrituras, talvez iam na sinagoga, ouviam e remoíam tudo aquilo que elas ouviam, e de maneira silenciosa, através do caráter, através do estilo de vida, através da demonstração prática, elas foram passando esses ensinamentos para Timóteo. E de maneira silenciosa, isso foi moldando o caráter do menino, que depois se tornou em um grande líder, dirigindo uma grande igreja, e ele tinha uma grande responsabilidade. E essas mulheres têm um negócio interessante que Paulo fala, lembro-me da fé não fingida.
elas tinham uma fé que não era uma fé fingida, era uma fé notória, era uma fé real que essas mulheres tinham, porque elas eram mulheres, né? Então, provavelmente, elas não poderiam sair por aí discutindo e falando a respeito daquilo que elas acreditavam, mas mesmo assim, mesmo o pai de Timóteo sendo um grego, Eunice jamais cessou de demonstrar sua fé, jamais cessou de demonstrar aquilo que ela acreditava. Então a fé dela era uma fé verdadeira, uma fé real, não era uma fé fingida. E esse detalhe da sua fé não fingida é um detalhe muito importante, muito interessante. E nós vivemos num mundo em que estamos constantemente sendo obrigados a recuar da nossa fé. Estamos vivendo em um mundo em que ser cristão, em que falar que você é cristão em público é sinônimo de desprezo. E principalmente, educar uma criança a partir dos princípios cristãos é sinônimo de você ser uma pessoa antiquada, uma pessoa antiga, uma pessoa que não é mais moderna. Então nós vivemos num mundo e num momento em que precisamos de mães que demonstrem sua fé, e uma fé que não seja fingida, de mães que demonstrem um ensinamento bíblico para os seus filhos, de mães que estejam dispostas a sacrificar aquilo que o mundo oferece para elas, a fim de educarem os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os padrões que Deus estabelece para nós. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. E quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para os ensinamentos que estão sendo passados lá fora, eles são completamente contrários, eles contradizem tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós cremos. Então nós precisamos de mães que tenham seu tempo, que gastem seu tempo não só trabalhando, não só sendo milionárias, não só tendo dinheiro para comprar presente, para depois pagar uma viagem para o filho na Disney, para ir passar num lugar paradisíaco, para viajar no Natal, não só isso, mas que gastem seu tempo ensinando o menino no caminho em que ele deve andar. Porque esses ensinamentos, eles serão eternos, porque esses ensinamentos, eles serão duradouros. E sua babá não vai dar isso para você. A escola não vai fazer isso por você. A creche não vai fazer isso por você. Mas o que tem acontecido é isso. A gente terceirizou a educação dos filhos e deixou simplesmente como nossa responsabilidade dar presente e garantir que eles estudem, que eles fazem aquilo que eles quiserem fazer. Mas a gente não se importa mais com a educação dos filhos. E isso é muito grave. Denuncia completamente aquilo pelo qual nós fomos chamados. Porque nós somos chamados para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E hoje, falando especificamente das mães, e que serve também para os pais nesse sentido, porque a educação dos filhos, ela é dos pais, estamos dando ênfase nas mães, porque hoje é dia das mães. Porém, quando a gente deixa de cuidar disso, deixa de ensinar os nossos filhos, outras pessoas ensinarão eles por nós. E a consequência talvez ela seja desastrosa. Ela seja completamente desagradável. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que demanda disso, de nós. Que demanda tempo de ensinamento, né? Eu fico pensando porque nós temos pais e mães que não gastam tempo de ler as Escrituras com seu filho, que não gastam tempo de ler a Bíblia com seu filho, que não demonstram exemplo de oração para os seus filhos. Porque eu fico pensando em Timóteo, Timóteo provavelmente via Lloyd e Eunice fazendo, orando, lendo as Escrituras, e provavelmente eles conversavam a respeito das Escrituras com ele, falavam a respeito dele, como minha avó fazia, como minha avó me obrigava a ir para a escola bíblica. Não é um método legal, talvez, mas funcionou.
Mas nos tempos de hoje está muito, mas muito difícil você encontrar pais que gastem tempo para ensinar a verdade a respeito de Deus para os seus filhos. Uma das grandes consequências da secularização na Europa era essa, a falta de tempo dos pais para que eles pudessem conversar com os filhos. Quando os filhos iam para a escola, os professores ensinavam uma série de filosofias lá, e quando eles voltavam para casa, os filhos dos clérigos, quando eles chegavam em casa perguntavam, mas pai, o professor disse que na verdade o universo veio a existir através do Big Bang. Então, vai para sua mãe. Aí quando chegar para sua mãe, vai para o seu pai. Mas mãe, por quê? E as mães e os pais não respondiam. E tudo ficava assim, porque Deus quer. Essa era a resposta. E na medida que essas crianças foram crescendo, elas foram estudando por si mesmas. E elas foram chegando à idade da razão e fazendo descobertas interessantes. E muitas delas, se não a maioria, se tornaram ateias e céticas. Por isso é que a Europa está do jeito que está, ateia e cética. Porque os pais não conseguiram responder aos questionamentos dos filhos. Porque eles não tinham tempo para isso. Isso é o contrário que a gente vê nas Escrituras. E o contrário que a gente vê aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo mostra claramente que Lloyd e Eunice gastaram tempo para ensinar a Timóteo. Se dedicaram tempo para que elas pudessem ensinar a Timóteo. E aí a gente que trabalha com os filhos de vocês, né? Eu, o Tiago, o Gabriel e a Rosa, a gente recebe um monte de reclamação. Pastor, meu filho é um adolescente rebelde. Paguei uma viagem para ele e para Disney. Ah, legal, tá. Quantas vezes você leu a Bíblia para ele? Só que a gente não pode perguntar isso, porque pastor aí fica mal na fita, né? Fala, não, irmão, vamos orar pelo seu filho, né? Ah, a gente vai orar pelo seu filho. Mas você tem uma certa responsabilidade aí. Pastor, meu filho não me obedece, não me ouve, se tranca no quarto, no celular. Quem deu o celular para ele? Menino de 11 anos tem um iPhone 5 e eu tenho 4. Que é isso? Então, quem dá tudo isso? Você. Então, quando a gente olha para a Bíblia, ela chama a nossa atenção nesse sentido. Ela chama a nossa atenção no sentido de dedicarmos nosso tempo, de dedicarmos nossa vida no sentido de ensinarmos os filhos no caminho em que eles devem andar, porque quando eles se envelhecerem, eles não vão se lembrar deles. E aqui, por isso é que mãe, ele se torna uma melodia divina, porque os ensinamentos de mãe, eles são como música, que vão permear a nossa vida, sendo ela tão agradável que jamais deixará de ser ouvido. Por mais que ela se torne sempre, não se torne atual, ela se tornará um clássico, guardado nas prateleiras do coração e no vinil da nossa mente. Esses são os ensinamentos de mãe. Eles serão como uma melodia, eles serão como uma música clássica. As músicas clássicas, por mais que elas não sejam mais atuais, não estejam na moda, mas são músicas que de tempos em tempos nós recorremos a elas. De tempos em tempos você vai ouvir um Elvis, de tempos em tempos você vai ouvir um Beethoven, de tempos em tempos você ouve uma música clássica, porque ela te faz bem. Porque ela alimenta a sua alma. Ela tem algum detalhe que as músicas pop e atuais elas não vão trazer para você. Ela tem uma transcendência que as músicas pop e atuais não vão dar para você. Assim são os ensinamentos de mãe. Eles podem deixar de ser atuais. Você pode pensar e perceber que seu filho não te ouve hoje, mas um dia ele se lembrará de tudo aquilo que você ensinou. E talvez ele usará dos ensinamentos que você deu para ela. Suas lágrimas agora podem ser grandes, mas um dia seu filho se lembrará daquilo que você ensinou. Ou seja, as lições de mãe jamais serão inúteis, e elas sempre tocarão o nosso coração em qualquer lugar, não importando o tempo. E isso só é possível a um coração que possui um acesso a Deus. Esses ensinamentos, eles só serão eternos
eles só transcenderão a nossa própria existência se os nossos corações estiverem voltados para Deus. Se os corações das mães estiverem voltados para Deus. Se a mãe ama a Deus acima de todas as coisas. Se a mãe busca a Deus acima de todas as coisas. E ela tem um coração consagrado. E ela tem um coração voltado para Deus. Nesse sentido, seus ensinamentos serão como músicas, serão como melodias, que jamais deixarão de fazer efeito, jamais deixarão de ser acessados no vinil da nossa mente e no nosso coração. Eles nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Mãe é uma grande ilustração do amor divino, que jamais nos deixa e sempre nos alcança. Por mais que nos consideremos sábios, nós mesmos, ela sempre nos abraça ao voltarmos para o lar. É assim que Deus nos espera, de braços abertos com um sorriso nos lábios. Você, meu filho amado, eu te gerei e terei compaixão de você. É isso que Deus diz e é isso que as nossas mães dizem. A gente erra, a gente pisa na bola, mas mãe está lá, sempre, nos esperando, de braços abertos, para demonstrar todo o seu amor por nós. Dessa vez, quando eu voltei para Angola, minha avó foi para a cidade para ficar comigo durante uns dias. Minha avó, minha mãe. E ela quis me colocar nas costas. Na nossa tradição africana, nossa cultura africana, as mães, elas levam o bebê nas costas quando ele é um bebê. Redundância aqui. As mães levam o bebê nas costas. E ela lembrou dos tempos de criança. Fazia tempo que eu não havia, fazia uns 4 anos, 5 anos que eu não havia. E ela quis me levar nas costas, porque ela estava ali de braços abertos para me receber. Porque para ela, eu ainda sou uma criança. E é isso que acontece muitas das vezes com a gente. Você pode ter a idade que você tem, para sua mãe você continua sendo aquela criança. Por isso é que quando você vai para a casa da mãe se preocupa em fazer aquela comida que você gosta, aqueles agrados todos, porque para ela você continua sendo uma criança. Isso demonstra o amor que Deus tem para com a gente. Deus, ele é amor e ele nos ama de uma maneira tão incrível, que esse amor ele só pode ser demonstrado pela nossa mãe. Ele só pode ser visível através também da nossa mãe. E esse amor tão grande de Deus para com a gente, que foi capaz de mandar seu próprio filho para morrer por nós, ele é demonstrado nesse amor que nossas mães têm para conosco, de nos ensinando e de nos levando para a presença de Deus, de nos alertando para que a gente permaneça no caminho, para que a gente continue glorificando o nome de Deus. É isso que as mães fazem. E como disse certa vez um romancista inglês chamado Gilbert Chesterton, ele disse que o amor nos toma, nos transfigura e nos tortura. Invade o coração com insuperáveis beleza, como a improvável beleza de uma música. E é isso que acontece com os ensinamentos de mãe. Eles nos tomam, ele nos transfigura e às vezes nos tortura. Mas eles invadem os nossos corações como uma insuperável beleza que jamais pode ser alcançada por qualquer coisa. É como uma improvável música, tão linda, que nós jamais deixaremos de ouvi-la, por mais que ela deixe de ser atual. E o amor de mãe, ele nos toma, no sentido de nos introduzir para o movimento de sermos seus filhos, de sermos cada vez mais afirmados como filho. E ele nos transfigura no sentido de sermos transformados cada vez mais em pessoas melhores. E nos torturam muitas das vezes, né? Tem vezes que a mãe chega e fala: de novo não arrumou seu quarto. De novo você não fez isso. Sou eu que trabalho nessa casa, né? Sou eu que faço isso nessa casa. E às vezes é uma tortura. Mas na medida que você vai crescendo, na medida que você vai evoluindo, esse amor, ele invade seu coração
com uma insuperável beleza. E tudo aquilo que é belo vem de Deus, porque Deus é bom. E todas as coisas que Deus fez eram boas, porque Deus é o ápice de toda a beleza. E a beleza do amor de mãe representa a beleza do amor de Deus para com as nossas vidas. Por isso é que quando entramos numa família, nós entramos num mundo incalculável, num mundo que tem leis próprias e estranhas, né? Então você, quando criança, você precisa obedecer, você precisa se submeter, você tem leis que são próprias. Mas por que, mãe? Porque eu estou mandando, né? Mas por que, mãe? Fale de novo e eu faço você engolir essa chinelada, né? Então, quando você é um filho e você entra para uma família, você entra num universo, num mundo incalculável que tem leis próprias. E essas leis aparentemente são estranhas para você, mas elas existem aí. Num mundo que poderia existir sem a nossa própria presença, né? Então, um mundo que nós não criamos, é um mundo que foi criado por eles. Em outras palavras, quando passamos a fazer parte de uma família, adentramos num conto de fadas, onde tudo é possível. A gente passa a viver o inesperado. E muitas das vezes, nós só compreendemos isso quando nós crescemos, quando estamos distantes da nossa mãe, quando estamos longe da nossa mãe. Algumas coisas que minha terceira mãe me ensinava, eu só fui compreender depois que eu vim morar sozinho. Ela, lava a sua roupa. Eu falo, nossa, tem que lavar minha roupa. Lava a louça. Eu lavava a louça, limpava a casa. No nosso costume em Angola, nossa cultura, é cultural que você limpe o chão da casa todos os dias. E a minha casa era uma casa que tinha 4 quartos, 2 salas, então é uma casa grande. E você tinha que limpar os quartos dos outros também. Então você tinha que limpar, aí tinha a escala de limpar a casa. E eu vim aprender isso quando eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar no pensionato da faculdade, tinha pessoa que não sabia fazer um chá, tinha pessoas que não sabiam fazer um ovo. Eu falava, pelo amor de Deus, onde é que esse cara cresceu? E aí eu me valia dos ensinamentos da minha mãe. Afinal de contas, eu aprendi a cozinhar, aprendi a lavar, aprendi a passar. E tinha pessoas que não sabiam fazer nenhum chá. É só esquentar a água, gente, e colocar o chá, não sabe? E tem outros que ligam para a mãe, mãe, como se faz arroz doce? Né? E aí a mãe vai dando as dicas, as receitas pelo telefone. Mas a gente consegue, nessa hora, perceber a nobreza dos ensinamentos da mãe. Perceber aqui a riqueza dos ensinamentos que nossas mães nos passaram, que nossas mães elas têm a respeito de nós. Então, quando nos tornamos membros de uma família, ela tem suas leis, tem leis próprias, e elas às vezes parecem completamente estranhas. Nossa existência pode ser guiada por uma canção, pode ser guiada por um lamento belo, e muitas das vezes as mães lamentam por causa da gente, porque nós não fazemos absolutamente nada em casa, e as mães vivem lamentando por você. Ô, Maria Joaquina, vai para a escola, acorda cedo, meu filho, está atrasado, tomou café, está levando tudo, né? Ai, mãe, minha mãe, nossa, que chatice. E aí, mãe, vai lá levar você na porta da escola, né? Um beijo aqui, mãe, tchau, adeus, meu filho. Mãe! Não grita para que as pessoas não percebam que você é minha mãe, né? Porque não sou mais criança. Então, nossa vida, nossa existência, ela pode ser guiada por uma canção, pode ser guiada por um lamento belo como esse, das mães que falam, meu filho não reconhece tudo aquilo que eu faço por ela. Porém, nossa existência continua sendo uma história, conduzida pelas lembranças dos ensinamentos da mãe, que como música erudita, vão além do nosso tempo. Esses ensinamentos, eles transcendem ao nosso tempo. E quando você cresce, você fala, não é que minha mãe tinha razão? Como é que ela sabia disso? Porque os ensinamentos de mãe vão além do nosso tempo. Afinal de contas, mãe é uma melodia divina. É uma melodia que está sendo usada por Deus para moldar nossa existência, para moldar tudo aquilo que nós somos. Nesse mundo, ser mãe às vezes é ingrato. Ser mãe, segundo a vontade de Deus, é nobre. Não se esqueçam disso, nunca ninguém tire isso de vocês.
Por mais que o mundo pareça ingrato com vocês, talvez você esteja criando um filho sozinha, de maneira individual, sem nenhum pai. Mas não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar essa nobreza de você. Porque ser mãe segundo a vontade de Deus é nobre. Por mais que para o mundo provavelmente seja ingrato. E as pessoas hoje não querem o senso de maternidade. Mas não deixe ninguém tirar essa nobreza de você. Porque ser mãe segundo a vontade de Deus é nobre. Em um romance vivido nos contos de fada, é saber que seus ensinamentos serão sempre lembrados e ecoarão sempre nos ouvidos como melodias lindas que o tempo não pode apagar. Porque você é mãe, porque você é uma melodia divina. Saiba que todas as suas limitações e dificuldades são para nós poesias, que serão retidas e serão cantadas e recitadas refrão por refrão, ponte por ponte e estrofe por estrofe, quando estivermos sozinhos em qualquer lugar da nossa própria vida. Então nós jamais nos esqueceremos de vocês. Mãe, você é um canto divino que flui para sempre, da primeira nota até o último acorde, da primeira estrofe até o último refrão sem fim. Mãe, vocês são uma melodia divina. Que Deus possa abençoar vocês.